Ô Luiz, sabe que eu tô mais tranquilo pro episódio de hoje? Tô nem tão nervoso assim. Ah, é, Vini? Por quê? Porque a chefe, além dela ser chefe, ela também é profissional da saúde. Ah, então se alguém passar mal hoje aqui, tá tranquilo. Tá de boa. Olá, tá começando mais um Pode Flambar, o podcast que você assiste para passar vontade com os pratos que a gente experimenta. Esse podcast é produzido pelo curso de gastronomia em conjunto com a Escola de Comunicação da UniOeste. E aqui os chefes trazem ótimas histórias e ótimos pratos pra gente experimentar. Meu nome é Vinícius Antunes. Meu nome é Luiz Domingos e a nossa convidada de hoje é especialista em comida das Américas e graduada e professora de gastronomia. É a chefe Adriane Gasparino. Obrigado por ter vindo, chefe. Obrigado por vir. Eu que agradeço. Como é que começou a sua história na cozinha? Bom, a gastronomia nunca foi opção, né? Eu falo que eu já estou uma caminhada, né? Já sou um pouquinho mais velha e eu pensava desde o começo em fazer uma coisa totalmente diferente. Eu queria ir não tinha nada a ver com a área de saúde, nada com gastronomia, nem tinha quando eu fui fazer o curso, na realidade, no Brasil, a gente estava começando a gastronomia, então assim, não tinha nem lembra, a gente fazia os testes vocacionais, a gente tinha os guias de estudante, nem tinha gastronomia, né? E eu nunca fui assim, muitos alunos falam assim, eu gosto de cozinhar desde pequenininha, com a minha avó. Eu tenho todo esse apego, obviamente, porque essa memória afetiva é muito interessante, né? É o que faz a gente pensar muito, mas essa memória afetiva da cozinha veio para mim quando eu já tinha feito, eu estava fazendo o curso de gastronomia, mas não foi esse motivo que me fez fazer a gastronomia, né? Eu queria fazer artes plásticas, né? Outra área. Outra área. Eu queria fazer artes plásticas ou educação física. Imagina, nada a ver. Bem variado. E aí eu ia acabar indo para a área da educação, né? Assim, tudo bem que a educação física você poderia trabalhar em academia, mas eu tenho pai e mãe educadores, né? Professores, e que falavam assim, não, vocês não vão ser professores, né? Do que eles não dão é aula? fácil. Minha mãe era professora, são aposentados hoje, né? Minha mãe dá aula de ciências, ela é bióloga, e meu pai é educador físico. Então esse foi o motivo dele falar assim, não, você não vai fazer educação física, vai passar fome. Então imagina artes plásticas. Eles enlouqueceram. E aí, eu falo que tudo existe um propósito, né? Eu fiz uma cirurgia quando eu estava no terceiro colegial e só tinha artes plásticas na Unesp, em São Paulo, que era o que eu queria, e eu não pude prestar. Porque E você era de Prudente? Não, eu era de Assis. Tá. Eu morava em Assis, eu sou de Assis, né? Minha família é toda de Assis. E aí eu não pude prestar, na realidade, porque eu estava operada, eu estava em São Paulo, mas eu não fiz nem inscrição para o vestibular, né? E aí foi por água abaixo o sonho de fazer artes plásticas, que era o que eu mais gostaria de fazer, né? Acho que o sonho era isso. E aí eu falava, e agora? E agora vai fazer o quê? Minha mãe, você vai fazer fisioterapia, porque você vai ser fisioterapeuta, só que meus pais nunca foram assim, de realmente falar, não, você vai fazer. Então, Deixavam você escolher. e aí, não me pergunte o porquê, eu fui fazer nutrição. Tá mais próximo, pelo menos. Não, tá mais próximo da gastronomia. Na realidade, assim, é o que eu falo, tudo tem um propósito. Claro que foi a nutrição que acabou me trazendo, que eu vou contar, foi o que acabou me trazendo para a gastronomia, né? Mas eu prestei nutrição, passei, então com 17 anos eu saí da minha casa, fui para Bauru, fui para a cidade grande, né? Saí de Assis, pequenininha, e aí eu fui morar em Bauru. E aí lá eu não me apaixonei pela nutrição, que existe uma relação com a gastronomia. Então, existe uma área da nutrição, que é uma área em que que o nutricionista também fica com muito contato com a comida. Sim. Mas não foi minha paixão também. E aí, nesse meio tempo, eu me apaixonei pela nutrição clínica, né? Eu me apaixonei pelo hospital, eu me apaixonei por paciente doente. E aí eu acabei indo para essa área. Nessa época faz tempo, foi 98, e eu acabei prestando um aprimoramento na Unesp em Botucatu e fui para a área da medicina, né? Então, assim, fui como nutricionista, né? Não como médica, mas eu acabei indo fazer um aprimoramento totalmente voltado para a patologia, né? Então, aí eu tinha que estudar toda a parte patológica e realmente, assim, me encontrei na patologia, né? E aí, nisso, eu fiquei
mais ou menos uns 9 anos, né? Bastante tempo. Fazendo aprimoramento, mestrado, doutorado, e o que meus pais não queriam, na realidade aconteceram e eu virei docente, eu virei professora, né? Claro, eles eram professores de ensino médio, fundamental, e eu fui para a área realmente do ensino superior. Sim. E aí eu saí de Bauru e me chamaram, saí de Botucatu e me chamaram para dar aula em Bauru. Então eu voltei para minha casa, que foi onde eu me formei, da onde eu saí, e fui para Bauru. Lá, por um tempo, nós não tínhamos o curso de gastronomia. Em 2005, eu já era professora lá, docente, eles né, conversando, chamaram uma coordenadora da nutrição para abrir o curso de gastronomia. E aí eu ajudei, né, em todo o processo que a gente poderia ajudar. E aí o meu marido, na realidade eu não era casada, né, a gente morava junto. Meu marido eu conheci em Botucatu, depois eu vou contar um pouquinho dele, porque graças a ele que eu fui fazer gastronomia, na verdade a pitada principal, né, a culpa foi dele. Deu um empurrãozinho. Um empurrãozão. E aí ele falou assim, quando abriu o curso, ele falou assim, vida, vamos fazer gastronomia? Aí eu falei, eu gostava, queria, mas não era um sonho. Nunca tinha pensado nisso, né? Nunca tinha pensado, né? E aí ele falou, não, vamos fazer. Só que ele também não era da área, ele é engenheiro agrônomo. E ele falou assim, vamos fazer, eu faço. Só que ele dava aula à noite e o meu curso era integral. E eu dava aula durante o dia, manhã e tarde. E aí tinha turma tanto manhã quanto noite. E as turmas eram muito grandes porque era o primeiro curso da região. Era o primeiro curso de gastronomia Ninguém da teve região, oportunidade né? antes, né? Quando teve, Não, foram quando teve, então assim, foi uma loucura a chegada da gastronomia em Bauru, né? Então vinham pessoas, alunos de toda a região, né? Então a demanda e a procura era muito grande para o curso de gastronomia. E aí eu falei, tá bom, vamos fazer. E aí a gente foi fazer, vamos encarar. Só que ele fazia de manhã, porque ele dava aula de tarde e noite, e eu fui fazer à noite, porque eu dava aula integral, meu curso era integral, e eu dava aula manhã e tarde, né? Totalmente voltado, assim, uma boa parte da minha vida era voltado para a parte patológica, né? E aí, a hora que eu entrei no curso de gastronomia, eu me apaixonei. Que momento ali que você percebeu? Nas primeiras matérias, desde a teórica, desde as matérias teóricas, muitas matérias eu não fiz, porque como eu era graduada em nutrição, já era docente, então muitas matérias eu consegui eliminar, mas as matérias mais específicas, a história da gastronomia, que era totalmente teoria, que os alunos têm pavor, não gostam. Acredito que pela questão, o aluno fica assim, mas vou fazer uma matéria teórica, mas a história da gastronomia é extremamente rica. Então, a minha professora também tem muito a ver, né, com quem dá aula pra gente, sim, né? Então, a minha professora de História da Gastronomia era fantástica, ela era fantástica. Então, a gente amava. Então, talvez seja a primeira matéria, né? Ela foi a primeira matéria que me fez, assim, ficar apaixonada pela gastronomia, né? Então, não foi pela prática, para falar bem a verdade, foi pela história da gastronomia, né? E ela é encantadora, né? Ela é maravilhosa. Eu acho que quem faz a gastronomia se apaixona, né? Se não quer se apaixonar, nem faça, porque você vai se apaixonar, nem entra. E aí, eu acabei fazendo o curso inteiro. Nesse meio tempo, eu casei no meio do curso, eu engravidei no meio do curso também. Então, eu me formei grávida, casada, entrei solteira, sem filho, e terminei o curso grávida, casada, mas eu já era docente, já tinha Mudou a vida completamente no curso. Mudou a vida completamente. E aí eu fui convidada para começar a dar aula, eu e meu marido, ele também, nós começamos a dar aula de gastronomia, né? Então foi por aí. E como que foi você decidir sair da área médica e começar na gastronomia de fato, profissionalmente? Eu não saí, na realidade. Eu lembro que até minha coordenadora, que eu amava de paixão, Roseli, ela falava assim, Dri, eu não quero te perder para a gastronomia, mas ela já via que o meu amor era pela gastronomia. Mas eu não tinha coragem de largar também a nutrição, sabe? Mas para falar bem a verdade, naquela época, eu queria largar a nutrição e me dedicar totalmente para a gastronomia, né?
Mas não dava, naquele momento não dava, porque eu ia deixar um curso, eu ia deixar lacuna, então eu decidi que realmente eu não ia fazer isso. E, obviamente, eu amava os meus alunos da nutrição, né? Mas com relação à questão de amor, de fazer aquilo que você gosta, eu me encantei, me apaixonei, mesmo, né? Verdadeiramente. No início, eu não tinha, quando eu fiz o curso, eu gostava de praticamente tudo, né? A única coisa que eu tinha certeza que eu não gostaria, que eu não ia fazer era a panificação. Fugir dessa área, pelo menos isso. Assim, a panificação eu já sabia que não seria... Não era a sua área. Não, porque eu não gosto, tá? Mas porque eu não tinha muita habilidade. E o meu marido, ele é venezuelano, né? A culpa é dele, que eu fui para gastronomia. E aí, quando eu tive que decidir, porque a gastronomia, você tem que decidir para que área que você vai, sim, né? Senão você fica transitando por um mundo um pouco... eu dou aula de tudo dentro da gastronomia. Não é assim, né? Tem que especializar, né? Tem que se especializar e você tem que saber aquilo que você está falando, né? Então, assim, dentro da... depois eu acabo de contar. Então, assim, dentro desse mundo, do que eu seria, do que eu iria fazer... Eu falei assim, bom, eu já tinha ido viajar com meu marido, aí eu já tinha ido para Colômbia, para Venezuela, mas só para Colômbia e para Venezuela. E aí ele começou inicialmente a dar aula de Cozinha das Américas. Ele primeiro. E eu, como nutricionista, comecei com a disciplina que eu amo até hoje, né? Isso, imagina quantos anos. Eu comecei a dar aula para essa disciplina em 2003, eu acredito. 20 anos. Então, imagina, 20 anos mais ou menos. Eu comecei a dar tecnologia de alimentos para a gastronomia. Porque como eu era nutricionista e tinha acabado de fazer a gastronomia, então eu falei assim, então foi por esse caminho, eu já dava na nutrição, já dava para outros cursos, e eu acabei achando que era esse caminho que eu poderia trilhar na gastronomia, para que eu desse aquilo que eu soubesse, né? Então, eu falei, bom, eu não sei outra questão mais profunda para eu poder levar para um aluno, né? Então, eu falei, a tecnologia eu amo, eu adoro, eu sei, eu já dou aula, e aí eu só modifiquei a minha aula para que a gente conseguisse levar isso para o mundo da tecnologia, para o curso de gastronomia, né? E meu marido foi para a Cozinha das Américas, porque ele nasceu na Colômbia e viveu na Venezuela por... Já estava na área. Quantos anos, né? Então ele já amava a Cozinha das Américas. Só que nesse meio tempo, eu também me apaixonei pela Cozinha das Américas, né? Isso foi em 2003 também? Isso foi mais pra frente, foi depois de 2005, tá. Foi bem mais pra frente. Mais pra frente. E aí, eu comecei a me apaixonar pela Cozinha das Américas, né? Então, e aí nós começamos a andar juntos na Cozinha das Américas. Isso foi quanto tempo depois da conclusão do curso? Ele foi imediato, meu marido foi imediato. Ele se formou e já começou a dar aula. Ele já dava aula de outras coisas, porque ele é engenheiro agrônomo, né? Mas ele já começou a dar aula de Cozinha das Américas. O meu deve ter sido uns 3 anos depois, 2, 3 anos depois, mais ou menos. Porque ele ficou na América, eu falei, bom, eu gostava, mas a gente não é da América nos mesmos locais. A gente era casado, tinha filho. Como que eu ia falar, viu, manda ele embora, deixa ele escutar, ele não pode ver esse podcast. Fala assim, viu, manda ele embora porque eu que quero da América, jamais, né? E quem mais qualificado que ele, pensando que ele é de lá, né? Mas aí eu comecei a me apaixonar por América, me apaixonar. Primeiro me apaixonei por ele, né? Mas aí depois eu me apaixonei pela Cozinha das Américas, né? E você já foi para Venezuela, Colômbia? Já Tem mais algum lugar? Venezuela, Colômbia, Argentina, Peru, Chile... Desde Paraguai, Bolívia, alguns outros. Tem muita diferença dessas culinárias todas? Muita. Não, tem uma base própria, uma base muito... como a gente tem uma base indígena, de índios com características muito comuns, então a gente tem uma basezinha muito parecida, principalmente a América do Sul. Então, principalmente, se a gente for pensar, Colômbia e Venezuela era um país só, né? Então, assim, é muito parecido, muito próximo. A gente vai chegando para outros locais, aí a gente tem por exemplo, se eu pego Chile, Peru, é muito próximo, eles estão do lado ali. Eu também tenho uma similaridade muito grande de cultura, de ingredientes, mas de uma maneira geral, todos eles, assim, tem uma base
obviamente tem as suas culturas isoladas, né? E você trabalhou nesses lugares todos? Não, na verdade eu fiz curso. Aonde eu fui para conhecer, e alguns era para visitar a família, principalmente Colômbia e Venezuela, e outros era para fazer curso para conseguir entender melhor, né? Mas o fato de você conhecer a cultura desses lugares muda muito. Eu falo muito isso para os alunos, né? Eu falo muito e eu não vou parar de falar. Eu falo que quando a gente conhece, precisa conhecer tudo, né? Eu tenho um monte ainda de países que eu preciso conhecer. Não conheço todos da América, né? E eu brinco que a gente só para... Esses dias eu falei até para a Gabi, que eu amo de paixão, que é a funcionária daqui, que se formou aqui, que foi minha aluna. Eu falo, Gabi, a gente só para de aprender quando a gente morre. Então, assim... Sempre tem alguma coisa para você aprender. Alguma coisa. Eu falo que eu tenho já, não vou falar a minha idade, mas eu já tenho já uns 40 e pouco, e eu falo, eu não me sinto velha, no sentido de vontade de ir, de fazer. E eu falo, acho que talvez meu marido é igualzinho. Eu falei, acho que capaz a gente está com 60, 70 anos e a gente tentando conhecer coisas e a cultura e a gastronomia de outros países, com certeza. E você vê muita diferença entre o Brasil e o restante dos países? Sim. Não, depende. Se você for falar a parte de gastronomia, a gente tem diferença, sim, porque o Brasil, a gente tem uma diversidade cultural e realmente de pessoas que vieram da Itália, pessoas que vieram... A gente tem, na realidade, essa questão da imigração muito diferente. Se você vai para a Venezuela, você não vê quantidade grande de italianos, você não vê quantidade, por exemplo, hoje a Venezuela, claro, passa por um período bem, né, a parte política da Venezuela é uma parte, destruiu muito o país, né? Mas se a gente for pensar 2005, eu já fui para a Venezuela antes de fazer o curso de gastronomia. Então, 2005, eu acho que foi a primeira vez que a gente foi para a Venezuela. A Venezuela estava bem. E aí você não via, a gente não tinha quantidade, por exemplo, lá de imigrantes japoneses, como a gente vê aqui. Então, a questão da gastronomia lá é um pouco mais regional, é um pouco mais nacional, né? Diferente da nossa, que a gente tem uma mescla e uma mistura de sabores e de ingredientes e de costumes, porque muita gente veio para cá, muita gente. E vários desses países nós não tivemos uma colonização tão grande, uma imigração, né, tão grande quanto foi no Brasil. Então tem umas diferenças, sim, né? Teve alguma coisa que você experimentou em algum desses países que você gostou muito, que você lembra bastante? De gostar, eu tenho um grande problema, eu não sou ligada a signo, mas esses dias a gente escutou na televisão assim, alguém falando, não sei nada de signo, mas alguém falou assim, você quer o quê, né? O taurino adora comer. Eu sou taurino também. Você é taurina? Eu sou. Que dia que você é? Dia 18, semana que vem. Pode fazer uma festa pra mim. Eu sou amanhã, dia 11. Ai, que lindo lá. O meu é dia 18. Quinta, eu acho. E aí, aí meu marido falou assim, eu amo comer. Na verdade, eu tô um pouco acima do peso. Eu amo comer, né? Então, assim, eu acredito... Uma outra coisa, a gastronomia abriu muito a minha cabeça com relação àquilo que você pode experimentar, aquilo que você deve experimentar, mesmo que você não queira, que você tenha nojo, que você tenha preconceito. Então, eu gosto de tudo. Mas eu sou loucamente apaixonada por algumas comidas, como, por exemplo, eu amo a cachapa, que é uma comida venezuelana. Eu gosto muito de cachapa. Eu adoro arepa. Você for ver, todos têm um fundo emocional, talvez porque meu marido faz e eu amo, né? Mas eu amo as empanadas argentinas, eu amo o doce de leite argentino, então eu amo ceviche. Então, assim, daria para eu falar muitos pratos, mas assim, eu gosto muito da cozinha das Américas, muito. E esses pratos ficam marcados, sim. Sim, com certeza. Tem aluno e tem pessoas que fazem a cozinha, a disciplina, e aí a hora que ele está na cozinha dos Estados Unidos, ele ama porque é costelinha, porque a gente tem mac and cheese, porque a gente tem corn dog, que é uma salsicha empanada, é tudo uma delícia, né? A quantidade de gordura. E aí, de repente, você se pega, né, o aluno
ele acaba indo para uma outra questão que tem uma correlação muito grande com indígenas, com a questão daquilo que estava no país. Quando você chega, por exemplo, no Peru, quando você chega no Chile, você tem uma influência raiz indígena muito maior do que Estados Unidos e Canadá. Aí descobre, né, essas novas... E aí descobre novos sabores que são sabores que, assim... Hoje, o fast food, e a gordura, e o açúcar, e as sobremesas, né, o cheesecake, já está na nossa memória afetiva, né? A gente já tem um paladar para isso. Aí você chega, por exemplo, nesses países, e a gente tem alimentos totalmente exóticos, e que é difícil para o aluno encarar. A gente tem, por exemplo, não é tão longe, no México, nós temos pratos em que que os alunos fazem, alguns, não quer experimentar, mas eu falo que um chefe tem que experimentar, tem que saber, né? Um cozinheiro tem que saber o que é de cada país, né? O mínimo ele tem que saber, ele tem que fazer essa memória, né? No paladar. Sim. Mas a gente tem um frango em que o caldo dele vai chocolate, né? Que na verdade não é feito com frango, é feito com peru. E ele vai chocolate no molho, né? Muito diferente, por exemplo, aquilo que é dos Estados Unidos. Chefe, você falou em memória agora. Fiquei sabendo que você tem um prato que marcou sua memória, inclusive, né? Vamos experimentar ele agora? Vamos. No quadro Caderno de Receitas. A gente tem um grupo que chama podcast. Mas eu tô controlada, assim, de mandar pouco áudio. 5 minutos de áudio. Já mandei 15 minutos de áudio. Tive que ter 3x para conseguir escutar. Tá? No caderno de receitas, a chefe indica 3 pratos que marcaram a lembrança dela durante a vida por algum motivo. E a produção escolhe um e prepara de surpresa para a chefe. Que prato que é esse, chefe? Que eles prepararam? Uma rabanada. E qual que é a história dele? Eu até quando vocês perguntaram, né, eu falei dos 3 pratos. Como eu falei para vocês, eu não tive, como muitos alunos têm, eu não tive essa questão de, eu virei chefe, eu fui fazer gastronomia porque eu ficava na beira da saia da minha mãe cozinhando, né? Eram 2 professores que trabalhavam manhã, tarde e noite, era uma loucura. Vivemos na minha casa um período em que a gente comia marmita vegetariana, que minha mãe resolveu virar vegetariana. Aí todo mundo vira junto? Talvez seja isso que eu fui fazer nutrição, tá vendo? Acho que eu descobri porque eu vou fazer nutrição, né? Tem uma explicação já. Tem uma explicação. Então a gente, acho que uns 2, 3 anos, a gente comia só comida vegetariana, por causa da minha mãe. Talvez por isso também que eu não tinha um apego, né? Não que a comida vegetariana não seja boa, por favor. Mas talvez não tenha esse apego, né? Com a gastronomia desde a infância. Tenho com a minha avó e com meu pai. Meu pai nunca cozinhou, nunca nada, mas ele fazia uma rabanada. Meu pai é português, filho de português. Os pais do meu pai vieram de Portugal, o pai, né? A família toda do meu avô. Eles chegaram aqui, o meu avô chegou com, acho que 9, 10 anos no Brasil. Então a família do meu pai, por parte do pai dele, é toda de Portugal, né? Tanto é que a gente quase não conhece, tem pouca gente da família, porque vieram só 2, só o meu avô e o irmão do meu avô, né? Vieram para cá sem pai, sem mãe, sem ninguém. Só vieram, um irmão acho que ele devia ter uns 15 anos, e o meu avô que tinha 9, sozinhos de Portugal, né? E aí meu pai fazia muita rabanada pra gente. Acho que talvez era só isso que ele aprendeu a fazer. E aí meu pai fazia muita rabanada e a gente amava rabanada. Amava. Quando a gente foi fazer faculdade, né? Nós éramos em 3 irmãs. E 2, eu e mais uma irmã, nós saímos com 17 anos para fazer faculdade e não voltamos mais. Voltávamos para férias, né? E aí a gente chegava e falava, pai, a gente quer rabanada. Então a gente passava as férias enchendo o saco do meu pai, para o meu pai fazer rabanada. Né? Vamos experimentar, então, né? Agora estou com vontade também. Que vocês fizeram rabanada. Eu adoro rabanada. E até hoje você ainda faz quando você para sua família, você ainda cozinha rabanada? Não? Se eu fizer, não é que eu não faço, é assim. Eu tenho um filho, tá uma delícia. Muito bom. Então, Eu amo doce, amo. Tá uma dele então. Eu tenho um filho alucinado por doce.
Então, se eu fizer rabanada para ele, a gente tá perdido, porque ele só quer comer doce. Então, assim, não é que eu não faço doce na minha casa, tá? Mas porque eu sou alucinada também por doce. E ele puxou a mãe, né? Então, um deles é alucinado por doce. Então, se eu ficar fazendo rabanada na minha casa, nós estamos perdidos, né? Então, mas a gente sempre espera que meu pai faça a rabanada, porque a dele é muito melhor que a minha. Aí, então, quando reúne, ele faz? Quando reúne todo mundo pede pra ele fazer? A gente fala que ninguém faz uma rabanada igual a dele. E o engraçado, e assim, diferente da história, né, de muitas pessoas, é que meu pai começou a gostar da gastronomia por causa da gente. Não fomos nós que gostamos da gastronomia por eles. Mas ele, depois de velho, com 70 anos já, meu pai começou a gostar de cozinhar. Hoje meu pai cozinha para minha mãe, né? Então hoje meu pai vai em casa e fala, ai, a Adri cozinha, que é uma delícia. Ai, o Raul cozinha. E aí tudo ele fica assistindo televisão, canal que tem algum chefe, e aí ele faz. Aí às vezes ele me escreve, fala, Adri, olha, eu fiz isso. Ai, eu fiz aquilo. Então ele começou a gostar da gastronomia por causa da gente. Foi ao contrário, né? Foi ao contrário. Eu fiquei sabendo também que tem uma história do seu TCC, que você teve um perrengue no seu TCC, como é que foi? Foi assim, quando eu fiz faculdade, era muito... Tem um lado da gastronomia um pouco cruel, digamos assim, né? Claro que o aluno precisa aprender a limpar, o aluno precisa aprender a se organizar, e ele precisa aprender tanto para ele, quanto para ele poder mandar algum dia, né? E muitas vezes você não vai começar como chefe, você vai começar como um cozinheiro, né? Não é nem como um sous-chefe, você vai começar como um cozinheiro, né? Claro, temos milhões de opções aí no meio do caminho. Mas o aprender a limpar uma coifa, aprender a limpar um fogão, a limpar isso, limpar aquilo, é fundamental, né? Mas a gente tinha professores que eram muito rígidos, né? Muito rígidos, assim, de forma desnecessária, né? Aquela questão do chefe ser melhor que todo mundo. O chefe não pode ser melhor que todo mundo, e ele não é melhor que todo mundo, né? Ele é como aluno, ele sabe mais, obviamente, mas ele é uma outra pessoa como... Então, não precisa ter humilhação dentro da cozinha, não precisa ter grito dentro da cozinha, é totalmente desnecessário. Talvez falta de segurança, né? Às vezes é personalidade ou é a cultura de ser chefe, mas às vezes a falta de segurança de um chefe acaba fazendo com que ele tenha que gritar para as pessoas se respeitarem, né? Então, não é necessário. Na minha visão, é totalmente desnecessário. Aí você fez, eles não gostaram. E aí, na minha cabeça, eu estava grávida, quando eu falei, né? No meio tempo aí, a gente casou, a gente já morava junto já há muito tempo, a gente foi fazer a gastronomia, a gente já era mais velho, e aí eu engravidei. Então, no meu TCC, eu fiz o TCC em dezembro, finalzinho de dezembro, e o meu filho nasceu dia 6 de fevereiro. Então, eu estava explodindo. E aí, a gente tinha que fazer um prato, que era um prato de memória afetiva. Eu não podia... Eu queria fazer rabanada. Porque para mim a memória afetiva uma das coisas era rabanada. Sim. Mas aí, imagina se eu fizesse uma rabanada de TCC, eu era reprovada, né? Passar isso aqui no leite condensado e fritar, eu seria uma pessoa reprovada no TCC. O que você fez? Então aí eu tinha a família da minha mãe, minha avó e meu avô, eles eram de sítio, e minha avó cozinhava muita coisa de sítio pra gente amava. Eu tenho uma memória afetiva muito grande pela parte da minha mãe e dos meus avós. Essa parte fazia mais. Essa parte fazia muito. Então, macarronada, frango. E ela fazia uma rabada. Não foi rabanada, mas foi rabada. Quase. Tá vendo? Foi quase. Ela fazia uma rabada deliciosa. E aí eu falei, eu vou fazer rabada. Então, mas teve todo aquele processo com a gastronomia, né, a técnica entrando para fazer essa rabada. E aí a gente eram professores do Senac que foram avaliar a gente, que estavam lá na banca para fazer essa avaliação. E naquela época o TCC a gente tinha que fazer praticamente tudo.
Então, a gente tinha que fazer, se eu usei um corte Julienne, eu tinha que fazer esse corte. Se eu usei, eu tinha que fazer todas as técnicas. Cada coisinha. A gente tinha que apresentar. Além do prato, a gente tinha que apresentar essas técnicas de corte no TCC. Então, chegou uma hora, e era sozinho. O TCC era você e a banca. E não Nada de pressão. Nada de pressão, né? E aí eu já era professora, já sabia me virar um pouco bem, né? Mas assim, mesmo assim, eu estava sendo avaliada. E aí chegou uma hora eu não estava aguentando a minha barriga, que acho que a prova, eu nem lembro se foi 40, 50 minutos de prova. E aí eu coloquei o meu pé na nossa... Era uma bancada de inox. E aí ele tem aquele ferro embaixo e eu apoiei o meu pé. Eu quase fui reprovada. Pra quê? Mas eu apoiei o pé porque eu não estava aguentando o peso da minha barriga. Não estava aguentando, meu pé estava desse tamanho. Eu estava para ter nenê meses, ou nem um mês e pouquinho. Então eu estava assim, e aí eu via que um falava para o outro, um cochichava o outro, e meu marido estava atrás do vidro, porque não podia ter assim, aqui a gastronomia fica uma plateia, aqui não, né? Em outros cursos, enfim, aqui a gente teve uma mudança com relação ao TCC, mas nós temos uma plateia que assiste, lá é proibido, lá era proibido. É você e você. Era o aluno e aquela banca te aterrorizando, com uma cara que eles iam te matar, te trucidar, e o meu marido ficou, alguns alunos, alguns amigos, e ficou assim, tinha um vidro, e aí ele fazia assim, ó, tipo o pé, e eu não conseguia entender o que ele estava falando, que era para eu tirar o pé. E aí foi um fuzuê, porque eu recebi de 2 deles uma nota baixíssima por causa do meu pé. Só por causa do pé. Que estava apoiado. Eu tenho uma foto. Porque daí meu marido foi e tirou uma foto do meu pezinho assim do lado. Mas deu certo, pelo menos passou. Foi um perrengue, né? Eu acho que devia ter alguém sensato ali na banca. A gente falou, não vamos deixar reprovar uma grávida, né? Acho que eles pensaram, vamos reprovar uma grávida, né? E tem algum prato que seja muito significativo pra você, que você mesma faz? Que você se especializou? Eu gosto de tudo. Não sei se eu tenho algum prato. É que eu falo, eu amo muito a cozinha das Américas, né? Mas em casa eu não fico fazendo só as comidas de América, né? Fazemos sim, por termos um venezuelano dentro de casa. E 2 criaturinhas, filhas de venezuelano, que tem sangue venezuelano. Então, assim, adoram comer arepa. Eles cozinham também? O Andrés tem 12 e o Theo tem 9. E aí o Andrés já começa assim, então o Andrés faz um ovo mexido, e aí a família do meu marido veio agora no final do ano, né? E aí, imagina, eles todos, um tanto era da Venezuela, um tanto da Colômbia e meu cunhado da Espanha. Tem que fazer, então. Então era comida, tudo comida, ele é da Espanha, mas ele era também da Colômbia, né? Irmão do meu marido. E aí ele ficava doido, então tem um ovo que chama ovo perico, que é um ovo mexidinho lá, e aí ele gostou, ele aprendeu, e aí hoje ele faz. Esses dias o Raul fez ele fazer, né? E aí ele faz, então ele faz ovo mexido, ele faz omelete, ele adora fazer as coisas, mas tá assim, aos poucos, né? Aos poucos. Mas eles são bem filhos de chefe, os dois, viu? São que eles vão comer em algum lugar, eles falam, nossa, essa comida tá isso, essa comida tá aquilo. O Andrés, então, é impressionante, ele fala... Nossa, mamãe, se colocasse, se tivesse mais acidez, ou se tivesse... Ele já tem... Tem o paladar ali. Eu falo a mesma coisa que meu pai e minha mãe falavam. Eu falo, Andrés, o Raul fala, vai ficar ser engenheiro, né? Vai fazer, porque eles adoram matemática, adoram, os dois, adoram. E aí, um fala que quer ser veterinário e o outro fala que quer ser cientista, ele quer ser inventor de alguma coisa, ele vai para a área da engenharia, né? Só que quando aflora essa questão da gastronomia, a gente fala assim, Andrés... Vai, você pode, mas não vai ser professor de gastronomia, né, Andrés? Não vai fazer gastronomia, né, Andrés? Mas minha mãe falava tanto algumas coisas para mim que eu acabei sendo aquilo que... Então, né? Então, não sei. Mas eles têm um paladar diferente mesmo, os dois. Bastante. Vamos caminhando pro final, então? Pro último quadro? O próximo quadro é o Marcha e Solta. Marcha e solta é uma expressão que a gente usa na cozinha. Marcha é quando chega o pedido e solta é quando ele sai. E no caso aqui é um joguinho de respostas rápidas. A gente faz a pergunta e a Adri responde com a primeira resposta que vier na cabeça dela. Um tempero que não pode faltar. É tomilho. Almoço ou jantar? Jantar.
Uma técnica preferida? Acho que talvez um braseado. Talvez um braseado. Um prato muito difícil. Muito difícil. É um prato venezuelano que come no Natal. A hallaca. É muito difícil. A hallaca. E qual é um prato que você faz de olhos fechados? De olho fechado? Nossa, muito. Todos os tipos de salada de grãos, sempre, todos os dias, de olho fechado. Carne de olho fechado, arroz, feijão de olho fechado. Eu sou mãe, né? Então eu não posso negar a minha cozinha raiz diária, né? Um prato que todo mundo deveria experimentar. Empanada argentina, todo mundo deveria experimentar. Para mim, eu acho que tem um monte, poderia fazer uma lista, mas uma empanada argentina, eu acho que todo mundo deveria experimentar. Uma dica que você daria para os seus alunos? Para eles não pararem, né? Eu sempre falo para eles, irem buscar conhecimento. Conhecimento é o que traz pra gente memória. E aí, pensando em tudo para fechar, cozinhar para mim é? Amor. É amar. É amar, é clichê, né? Falar, cozinhar é um gesto de amor. Mas para mim é um gesto de amor. Não tenho dúvida nenhuma. Porque não é fácil, né? Eu falo que as pessoas só sabem o que é a gastronomia, a cozinha, porque a gastronomia foi criado um glamour, né? Na gastronomia. Você é chefe de cozinha, né? Tem uma coisa glamurosa por trás disso. Mas você ser chefe de cozinha, você cozinhar para o outro. Não passa disso, né? Claro que se você cozinha bem, você vai ter muito mais sucesso. Se você não sabe cozinhar, como que você vai agradar o outro, né? Então, claro que o paladar é extremamente importante. Mas você ficar na cozinha, horas, lá, não é fácil, é ato de amor. Eu, na minha casa, é ato de amor. Na minha casa, eu fiz uma opção de eu cozinho. Quando eu estou na minha casa, sou eu que cozinho para os meus filhos. Sou eu que cozinho meu marido. Porque eu tenho certeza que eu vou cozinhar com muito mais amor do que uma pessoa contratada, né? Então eu faço o que eles gostam, eu faço o que eles precisam, eu faço aquilo que é necessário. Então é óbvio que gastronomia é um ato de amor, porque cozinhar e ficar na beira do fogão não é fácil. É isso, chefe. Muito obrigado, tá? Por ter conversado com a gente. Gostou muito de conhecer a sua história. Que bom, eu que agradeço, viu? O Pode Flambar vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso papo e muito obrigado, chefe Dri. Eu que agradeço, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. E se você está com vontade de provar o prato que a chefe trouxe aqui pra gente, é só entrar no Instagram da Unoeste Gastronomia e também já aproveita e segue a Comunicação Unoeste para ficar por dentro de tudo. Os próximos episódios dos anteriores também estão disponíveis no YouTube da Gastronomia Unoeste. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima!